Oi, pessoal. Voltando aqui. Não sei, a internet aqui mostra que tá tudo ok. E deu uma travada, caiu. Vamos retornar novamente aqui. Convidar aqui a Adriana. Cadê ela? Vamos. E aí, pessoal? Vamos voltar aqui. Falha técnica. Vamos aguardar a Adriana entrar novamente. Pronto. Aguardando aqui a Adriana voltar para a live. Acho que a minha internet deu uma queda. Mas enfim, vamos. Essas coisas acontecem. Esperar a Adriana voltar. Não sei se foi a internet dela. Pronto. A Adriana está de volta. Ai, Deus. Pronto. Vamos voltando aqui. Eu não sei. Aqui mostra que a minha internet está ok. Não entendi nada. Eu acho que caiu daí porque derrubou nós duas, né? O pessoal estava falando que travou, sei lá, mas enfim. Então, vamos Impermanência. Impermanência, né? É isso. É a vida é como ela é. A vida é como a internet também. Mas eu salvei a parte 1, não vai ficar perdida, não. Depois legal. E a gente estava falando disso, né? Dessa nova configuração aí para as crianças, que vai ser um desafio, né? Até a questão de espaço, então, como você falou, né? A criança que está começando a engatinhar, uma criança de 1 ano, de 2 anos, ela está precisando de espaço, correr, ter contato com a natureza, né? Então, enfim, vai ser algo que a gente vai precisar lidar, não, a gente já está lidando, né, com isso, com esse desafio, e entender, né, quando tudo isso passar, que vai passar, né, como é que a gente constrói de novo, né, essas questões de conexão humana, então, já que a gente está falando para a criança, né? Não pode abraçar, não pode pegar na mão, fica de longe. Né? Isso, assim, se nós pensarmos, né? Não que diga assim, negativo, né? Mas se a gente pensar um médio prazo, isso totalmente, assim, desconfigura, né? A construção que seria o natural para a criança, né? De fazer essas relações e assim, a gente vive em um país onde muito cedo, né, as crianças elas precisam ou ir para a creche porque a mãe precisa trabalhar, não tem com quem deixar, né? Então, assim, é um grande desafio, né? Reconstruir esse caminho, mostrar que isso vai levar um tempo, porque assim, aquilo que passou, nós não vamos mais ter exatamente a vida que nós tínhamos. De jeito, é uma coisa totalmente diferente agora, né? É um grande desafio. E aí, Adriana, as famílias estão todas assim, muito vivendo ali, né? Dentro dos seus limites, se arrumando, se reorganizando, se organizando. Alguns relacionamentos ficaram mais densos, né? Outros puderam talvez se estabelecer, se unir mais. O mindfulness, né? Que é uma coisa assim, é uma prática ainda muito recente, né? É algo novo ainda. A gente ainda vinha disseminando tudo isso, né? Então, como que poderia contribuir, né?
nesse contexto, como ter uma rotina minimamente saudável, equilibrada, porque eu vejo como se nós estivéssemos o tempo inteiro equilibrando vários pratos, né? Sim. Eu acho assim, também é um tempo, né? Foi um tempo, não, é um tempo, né? Da gente limpar as arestas, né? De dizer o que precisa ser dito, de curar o que precisa ser curado. Então, eu acredito que esse momento da quarentena, né? Tem feito isso por muitos relacionamentos, né? E muitas separações, e isso não significa que não seja cura também, né? Decidir por cada um seguir um caminho, desde que seja de uma forma saudável essa decisão, né? E você falou do mindfulness, né? Como é que o mindfulness pode nos ajudar e que o mindfulness era algo que estava começando. Então, essa quarentena a gente teve um enfoque bem maior e uma abertura maior, né, para o mindfulness diante de todos esses desafios que a gente teve, né? E a gente teve, inclusive, a quebra dos paradigmas, né? Porque antes da pandemia, eu estava nesse trabalho de levar o Mindfulness online. Então, comecei em 2017 com os cursos de Mindfulness online, mas existia um grande preconceito, né? De, mas online esse negócio não vai funcionar. Meditar online não vai dar certo, né? E aí, agora, a gente teve essa pergunta: vai praticar ou não? É online, não tem outra opção, né? E aí as pessoas foram se abrindo para experimentar, né? Então eu vejo que assim, o mindfulness pode ajudar em muitos aspectos, né? E eu acho que o mais importante deles é a gente se abrir e experimentar, né, o que a gente está vivendo a partir de uma realidade. Então, é difícil olhar para um relacionamento que não está legal? É difícil, é trabalhoso, dói, né? Então, muitas vezes é mais confortável, a gente tem essa crença errônea de que é mais confortável seguir do jeito que está do que olhar e curar, né? E aí o mindfulness vem como um caminho, né, que nos possibilita olhar para o que não é gostoso, olhar para o desafio, né, a partir de uma perspectiva de tomar contato com gentileza, com consciência e com compaixão para que aquilo se transforme, né? E aí a gente está falando de relacionamento, mas isso serve para tudo, né? Começando por nós. Então, é uma possibilidade de eu estar mais em contato comigo mesma, em contato com os meus defeitos, os meus limites, mas também me abrir para olhar as minhas qualidades, o que eu tenho de bom, né? Tomar contato com os meus questionamentos sobre o meu trabalho, mas eu não estou feliz nesse trabalho, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu posso fazer de diferente? Né? Mas eu não estou cuidando do meu corpo como eu deveria cuidar, então como é que eu posso fazer isso? Né? Então, eu acho que é esse convite de se olhar e olhar ao entorno com abertura, para que a gente tenha a habilidade de olhar para as coisas como elas realmente são, bonitas e feias, né? Potentes e limitadas, né? E para a realidade da vida, como a internet que acabou de cair, né? E a gente retomou e vida que segue, né? Exato. Então, a gente percebe várias configurações, né? Porque é como se tudo ficasse com peso 2, assim, uma coisa mais intensa. Você vê, eu atendo várias pessoas online, né? E aí vem as queixas, tipo, mãe de adolescente, meu filho agora ele está pior do que antes, porque se antes ele já usava a internet, agora ele está usando muito mais e ele vive mais sozinho
do que dentro de casa, do que compartilhando, né? E eu não tenho como estar monitorando meu filho porque ele precisa estudar, eu não tenho como ficar olhando se realmente ele está estudando ou se ele está fazendo outras coisas. E aí tem pais que também não querem ter aquele controle total, procura dar uma liberdade para o filho e tal, né? Então, várias coisas. Sim. Elas estão se mostrando, né? Como se fosse uma grande catarse também, né? Sim. São vários desafios. Sim. Eu vejo que, aí de novo, né, voltando para essa questão da quarentena e essa visão que eu tenho, né, de que é um grande retiro, é um retiro coletivo. Né? Então, eu, enquanto instrutora de Mindfulness, nesse meu caminhar aí com a meditação, para o meu autoconhecimento, enfim, né, para o meu crescimento pessoal, já fiz diversos retiros, mas foi uma opção. Eu fui porque eu quis, então tinha uma disponibilidade para ir. Né? Agora, estamos todos nós obrigatoriamente em um retiro. E no retiro, o que a gente faz? A gente coloca uma lupa aqui, né? Como eu penso, como eu sinto, como eu vejo, como é que está o meu entorno. Né? E a gente brinca assim, né? Quando você começa a prática de mindfulness, então você começa a praticar mindfulness porque você quer se livrar dos seus pensamentos. Aí você começa a praticar, você parece que começa a pensar mais, né? Ou você começa a praticar mindfulness para acabar com a sua ansiedade. Aí você começa a praticar, parece que a ansiedade aumenta. Não é que aumenta, aquilo já estava lá, mas agora você parou para sentir e para olhar, né? E assim eu acho que são as dinâmicas, né, das famílias. Muita coisa já estava, só não estava sendo visto. Né? Exatamente, isso mesmo nesse ponto que eu queria chegar. E aí eu sei que muitas pessoas, né, quem estiver aqui na live, né, quiserem fazer perguntas, né, mandem as perguntas, né, compartilhem as experiências de vocês, né. Eu sei que as pessoas, algumas têm dúvida, né, entre a diferença da meditação e do mindfulness. Quais são essas diferenças? Como que o que uma pessoa que não tem o contato ainda com a prática precisa começar a se expor, né, se permitir a praticar, buscar mais informações. Sim. Então, eu acho, assim, quando a gente fala como é que o mindfulness pode ajudar e como é que a gente pode levar o mindfulness para mais pessoas, tem uma coisa que eu acho que é bem importante a gente trazer, é que praticar mindfulness não é só quando eu sento no zafu, né? E marco lá o tempo e fico prestando atenção na minha respiração. E esse é um grande empecilho para as pessoas começarem, porque elas falam, eu sou muito inquieta, eu penso demais, isso não é para mim, eu sou muito agitada, né? É para todo mundo, inclusive para as pessoas inquietas e agitadas, né? Mas como é que eu começo esse percurso até eu ter essa estabilidade interna para eu sentar no Zafu e ficar lá meia hora praticando? Né? Eu posso cultivar no meu dia a dia, numa prática, o que a gente chama de prática informal. Né? Então, no café da manhã, ao invés de eu tomar o café, né, e aqui respondendo o WhatsApp, eu deixo o celular, sento aqui para o meu café, né, aprecio o café, sinto o cheiro do café, sinto o sabor do café na minha boca, né? Eu tomo um banho, ao invés de eu tomar o banho correndo, né, já pensando no que eu vou fazer depois, eu estou aqui sentindo a água no meu corpo, a temperatura, o cheirinho dos shampoos, o cheirinho do sabonete. Né? Então, o que a gente faz num programa de 8 semanas de Mindfulness é treinar a mente para essa habilidade de estar presente no dia a dia. Né? E não Todo mundo tem, ficar só não pratica, né? Exato. Né? A gente perdeu por conta dessa correria maluca que a gente vive, das cobranças que a gente se faz e de que os outros fazem também, né? Mas a gente pode ir treinando a nossa mente nessas práticas informais.
E nas práticas curtas, né? Que a gente fala as micropráticas. Então, 1 minuto da respiração, né? Você compra aí o seu iPhone e ele já vem lá para você configurar os minutos de atenção plena. Sim. Você compra um Smart Band, ele vem lá com as métricas do seu estresse, né? E com o momento de breath in, breath out. Né? O meu é Bem-Estar, eu acho que é o aplicativo. Chama-se Bem-Estar, e você segura você faz toda uma configuração. É assim, é maravilhoso quando você consegue aproveitar, né? Mas acredito que tem pessoas, né, que são tão inquietas que elas nem procuram, Sim. porque tem aquela resistência, né? Então, é importante, assim, eu tenho uma experiência agora, eu mais de 40, né? Vou fazer 45 agora em junho. E estou numa menopausa, numa pré-menopausa, já sendo tratada, né? Mas tem aquele momento que vem os calores. Meu Deus, coisa de você, sabe? Para tudo que eu não estou aguentando. E no início era muito desesperador. E aí no Nordeste, aqui o clima, né? A gente tem um clima mais quente. Então, para que eu diminuísse essa tensão, né? E meio que essa angústia que surge bem nos momentos que você está mais atarefada. E, obviamente, tem tudo a ver com a nossa questão emocional, né? O desejo de querer controlar, de querer as coisas tudo funcionando. Enfim, então comecei a pensar assim, não, eu vou dar uma relaxada, né? Eu vou começar a prestar atenção quando é que esse calor aparece no momento do meu dia, né? E aí, assim, às vezes ele tá me servindo de gatilho para eu parar o que eu estou fazendo, né? Quando eu sinto, porque você tem como se fosse um alerta antes dele surgir. Então, quando eu sinto que ele está chegando, eu já largo o que eu estou fazendo, né? Quando eu posso largar. E aí eu já procuro me acalmar e observar, porque parece que todos os poros do nosso corpo, eles dilatam na mesma hora e você sua completamente. E aí depois vem aquela sensação assim de pressão baixa, desânimo, enfim, uma série de sensações horríveis, né? Então, o mindfulness, né, tem me ajudado até mesmo a reduzir esses ciclos, porque à medida que eu paro antes mesmo que chegue, eu consigo, como se fosse assim, me autorregular de alguma maneira, né? Então, procuro respirar, procuro tomar uma água, me acalmar mais, pensamentos. Se eu estou assim muito ansiosa por algo, quero resolver alguma coisa, eu já calma, vamos com calma que você vai ter tempo. Isso tem ajudado, né? Acaba sendo mais de uma forma não direta assim, mas é muito viável, né? Você E o que você acabou de dizer é uma prática de mindfulness, né? Então, você sentou lá no Zafu, 20 minutos, atenção na respiração. E aí as pessoas muitas vezes não se sentem motivadas a começar, né? Porque tem muita ideia sobre isso. Ah, é parar de pensar, é parar de se mexer, é parar de, né? Não é nada disso, é sentar e se perceber. Então, tudo isso que você descreveu agora, como é que você sente o seu corpo, né? Essa percepção dos poros, esse sinal que você já tem do que vai acontecer, né? Essa sua curiosidade, né, de olhar para isso como realmente é, ao invés de ficar na repulsa, no rechaço, né? Como que é isso, né? Como é que acontece no meu corpo? Ah, é assim, assim, assado. Ah, se eu fizer tal coisa, né, esse sintoma ele se dilui um pouco, ele diminui, ou ele cria espaços, né? Isso é mindfulness, né? Então, quando eu estou lá no meu Zafu, marquei 20 minutos de atenção na respiração,
Aí eu sinto uma inquietação na perna, uma coceira, um monte de pensamento, né? Sinto aquela vontade de levantar dali e sair correndo, né? Aí eu percebi o que está acontecendo naquele momento e como eu me relaciono com aquilo, né? E aí você disse, né? É uma sequência de sentimentos horríveis. O que a gente vai trabalhando no Mindfulness, né? Essa esse desapego, né? Ou essa necessidade, esse modo de funcionar que a gente foi educado, de ficar qualificando as coisas o tempo todo como mal e como ruim. Eu quero ou não quero, eu gosto ou não gosto, eu quero perto ou quero longe, né? Então, é uma sequência de sensações, né? Um tanto quanto desagradáveis. Então, você vai minimizando, porque quando você fala, é horrível, né? Você já cria aquele rechaço, quero estar longe, né? Então, é esse trabalho de poder experimentar, né? Assim, mudou bastante, né? Porque no início, há alguns anos atrás, né? Vinha assim alguns períodos curtos, aí eu me cuidava um pouco mais, melhorava a alimentação, o sono, aí passava em 6 meses, eu não sentia nada. Só que agora, sabe, de janeiro pra cá, foi assim, tipo, o ápice, né? E eu tive momentos de, por exemplo, eu tenho uma programação para fazer à tarde, e aí eu saber que tá aquele calorão, né, bem nordestino mesmo, eu precisar ter que sair de casa, chegar o fogo, que chama o fogacho mesmo, né, e simplesmente eu deitar, e aí vem um monte de pensamento, assim, tipo, de perder o controle, de que eu não vou dar conta, de que uma série de coisas, assim, quando, antes de eu tomar essa atitude, né, e isso, assim, era como se eu tivesse, assim, possuída, né, por uma sensação muito ruim e que demorava eu voltar a ter aquele equilíbrio. Então eu falei, não quero isso para mim, né? Eu agora eu vou assim ter mais controle sobre isso, experimentando como é que é essa sequência de assim, como que isso chega para mim, né? Daí, bem claro que colocar esse foco, né, nessa sequência e se acalmar mais, né? Sim. Fazer E milagre. você, exatamente, e é isso, né, de você se permitir experimentar. Então, quando a gente traz, né, esse título, né, que a gente escolheu hoje, né, como sair da rotina estressante e se conectar com a própria essência. Então, a resposta já está aqui no título, né? Para sair da rotina estressante, você precisa se conectar com a sua essência. E quando que uma rotina fica estressante? Quando você quer seguir algo que alguém te disse que você tem que fazer para dar conta de algo que é você que está sentindo e aquilo não está funcionando, né? Então, como você, Lani, percebe, né, esse fogacho que está acontecendo aí e como você se conecta com o seu corpo para sentir o que ele precisa nesse momento para lidar de uma maneira mais saudável com isso que está surgindo, né? Então, por isso que eu tenho um pouco de ressalva com essa coisa das dicas, porque teve muita gente no consultório nesse período de quarentena que estava completamente em sofrimento, porque estava todo mundo nas lives e nas sei lá eu o que, né? Dando dica de como criar rotina, que na quarentena a gente precisava criar uma rotina, que para ser saudável, cuidar da saúde mental, tinha que ter uma rotina, né? E a pessoa sofria para colocar uma rotina na vida dela e aquilo estava gerando mais sofrimento, né? Não! O que serve para você? É saudável para você ter uma rotina? Ou é saudável para você acordar e ter o seu dia livre e ir construindo o que você precisa fazer, né? No seu tempo, no seu momento. Então, é dica para lidar com o fogacho, né? Não sei, né? Existem várias possibilidades. Eu acho que essa é a beleza do mindfulness, da gente poder se conectar com a gente e se autorizar, né, a perceber a nossa necessidade e se autorizar a atender a nossa necessidade. Não, eu preciso me deitar.
Não adianta eu ir para a rua resolver tal coisa, porque não vai ser bom, né? Então, entra aí a questão da compaixão, da autocompaixão, né? E você também percebe que se você atender a essa necessidade de querer fazer as coisas, ou de muitas vezes você não fazer, relaxar, a gente não tem o controle. Independente de tudo isso, tem coisas que elas simplesmente elas são como elas são e ponto. Não adianta, assim, uma guerra que você fica travando completamente, sem nexo, muitas vezes, e você não vai chegar a lugar algum, né? Então, descobrir isso, assim, é uma grande virada de chave, sabe? Sim. É muito, muito importante. E assim, até mesmo para os relacionamentos, né, que tem situações assim, que as pessoas elas estão vivendo conflitos, né, mais aguçados, digamos, e que a prática do mindfulness, de você observar, né, você desenvolver a capacidade de meio que sair de cena, observar aquela situação, né, deixar que a emoção vá se esvaindo, às vezes a raiva, né, outros sentimentos, ajuda. Sim. Eu acho que é essa a grande proposta do mindfulness, né? Da gente tomar contato com as coisas como elas realmente são, né? Sem ser dominado por aquela nuvem de interpretação, de julgamento, da mágoa, da raiva, né? Então, olhar para essa relação como ela realmente está, né? Sem ficar interpretando o que o outro sente, o que o outro falou, né? O que ele quis dizer com aquilo, como ele quis te ofender, ela quis te, né? Não, olhar para a coisa em si, né? E isso já é um grande passo para a gente sair da reatividade. Uhum. E aí Outra coisa que eu queria te perguntar, como que você vê a relação da natureza? Eu andei fazendo algumas analogias, né, com, por exemplo, agora, nesse momento, minha mãe, ela adorava plantas. E aí, por conta da idade, os interesses dela foram mudando, hoje ela não liga mais para as plantinhas, né? E aí eu também, não era muito a minha praia, eu adorava, assim, ver de longe, mas para eu cuidar, né, não. E aí eu desenvolvi isso, né? Eu fico me testando, fico plantando. E a gente pode fazer várias analogias, né? É, do processo em si, né? De você plantar, cultivar, regar e deixar florescer, né? E, e fazer essas analogias com sua própria vida, né? Com seus desejos, coisas que não se realizam, projetos que não dão certo, que dão, enfim. E o mindfulness, nessa coisa da observação, né? De você se permitir, por exemplo, eu estou lá mexendo na terra, né? Você parar ali. Como que você, assim, o que que você recomenda para que as pessoas elas se encontrem, né, cultivando a própria, usando a natureza como uma ferramenta que vai estar trazendo aí esse possível caminho, né, para despertar, né? Bom, eu acho que tem tudo a ver, né? E somos natureza, né? E a gente observar esses padrões, né? Como você falou, se a gente observa os padrões, a gente começa a perceber a inteligência, né, da natureza, enquanto organismo vivo, de como se constitui, de como cresce, de como se defende, né, de como se cuida, né? Então, existem várias pesquisas científicas sobre o benefício, né, desse nosso contato
com a natureza para a nossa saúde física, mental, espiritual, né? Existem vários estudos, por exemplo, você falou das crianças, né? Existem vários estudos sobre ansiedade, obesidade, depressão em crianças que não têm contato com a natureza. Então, é essencial esse contato, né? É vida. Então, a gente precisa, sim, né, promover esses contatos, esses momentos de apreciação, né? Por que quando a gente está num lugar, assim, uma cachoeira, no mar, na floresta, a gente tem aquela sensação interna, né, de alegria, de felicidade, né? Porque somos nós, né? Não é separado, é junto, somos nós. E a gente está nesse contato, aí né, com a nossa essência. Né? Aí, tá bom, a gente está em isolamento, tem muita gente que mora em apartamento, como eu, né? Moro num apartamento, a minha sacada não é grande, eu tenho um vaso lá para ter, né, um pouco de contato. Aqui tem meu vasinho também no escritório, a gente vai colocando uma plantinha ali, outra colar, né, para trazer mais vida. A gente vai dando um jeito, olha. Exato, então, tá vendo? Então é isso, né? Esse pequeno vasinho que você tem aí, pode você cuidando e sentindo, né? E você vai investigando, porque assim, talvez você colocou ele no cantinho ali do armário, porque você viu que ele gosta de ficar lá. Se você mudar, né, talvez vá murchando, aí você vai percebendo que aquele lugar é bom. Olha só, isso vem assim, ó, olha só, eu coloquei ela na estante e a estante fica aqui assim. Uhum. Ela precisa de espaço, ela está buscando, né? Exatamente. É para onde está a luz, né? Então a gente vai observando isso, vai se maravilhando, né? E a gente vai transcendendo, vai se conectando com a vida também que existe, porque esse é um momento onde muitas notícias ruins estão chegando. A gente está num coletivo de tensão, de pensamento negativo, de medo. A gente precisa encontrar esses pontos, né? Ponto de luz, né? Que faz você olhar e ter um certo espaço de respiro. Né? Então, tem uma meditação, por exemplo, né? Isso é mindfulness. Exato. Mas tem uma meditação mesmo, né, que chama a meditação das plantas verdes. Então, é você sentar em frente a esse seu vasinho, colocar lá no seu cronômetro 20 minutos e respirar com essa planta. Atenção plena nessa planta, né? Eu costumo pedir para meditar junto, né? Porque eu não vou chegar e falar, Lani, vem aqui, medita comigo. Sento você na minha frente e começa a te olhar e meditar. Eu vou pedir, né? Então, eu acredito que a meditação que eu faço com a minha plantinha, eu fico assim, às vezes, observando e pensando, como é que nascem duas folhinhas para cá, aí vem esse galinho, duas para cá, aí agora duas para cá, e aí todo dia eu vejo que à noite elas crescem mais. Você no outro dia você vê uma folhinha pequenininha, você tem aqui ó, uma bebezinha, amanhã ela já está maior. Então, mas então, fala isso. É sentar. Então, essa que você me falou é uma meditação também, né? De você sentar na frente do seu vasinho e apreciar as folhas, né? Ver como vai crescendo, apreciando esse ciclo, porque aí teve aquela folhinha que já ficou marronzinha, morreu, tem que sair, né? E a poda também é para o crescimento. E como é que a gente vai aprendendo isso intuitivamente? Trazendo intuitivamente para a nossa vida, para aquele desafio que a gente está vivendo. O insight vem, né? É a gente se permitir ser nesse momento, para que as coisas se curem, aconteçam, o insight vem, a solução venha, né? A gente fica achando que é um checklist de coisas que a gente tem que fazer para ter um insight e achar uma solução para a vida. Não! Engraçado. Para que respirar. Você falando isso, você... E assim, o quão é importante você convidar as crianças, né? Quem tem criança em casa. Muitas vezes eu levo essas perguntas para Carol. Carol hoje tem 16 anos. Eu falo, Carol, como é que pode, Carol?
como é que pode essas folhinhas nascerem assim? Aí ela vai, mãe, a natureza. E aí eu sempre estou convidando ela para, sabe, para investigar mais, né? Isso. Tipo, à noite, a gente gosta de dormir ouvindo sons da natureza, né? Tem aquele aplicativo Calm. Então, aí ela fala assim, mãe, coloca barulho de grilos. Né? Antes a gente não gostava, só que depois a gente foi acostumando, então é legal ouvir, coloca num volume adequado. Então, mesmo em apartamentos, né? Por exemplo, aqui a casa da minha mãe é pequena, a gente não tem jardim. Mas tem como você trazer, de alguma forma, essa natureza para dentro de casa. Sim, Né? sim. Isso acaba sendo um recurso. Sim. O próprio chá, né? Você pega o seu chá, você vai tomar, né? Ou o seu café, o que for. Né? Então, a natureza está aqui, né? A natureza está aqui nessa água que está nessa xícara. A natureza está no café que eu tomo, né? Ele foi uma semente um dia. Imagine todo esse caminho que ele fez, quantas pessoas envolvidas, até que ele chegasse aqui na minha xícara, né? Você percebe. Mesma coisa o chá, né? O chá é um pozinho quase, né? Dependendo do tipo de chá que você compra. Mas ele já foi uma folha, uma planta, já foi uma semente, né? E todo aquele caminho que teve até ele chegar aqui. Sentir aquele cheirinho, aquela vida, aquela história que você vai engolir e colocar, né, dentro do teu ser. Então, é trazer um pouco mais de poesia para a vida, né? Apreciação, presença, alegria, né? Através desses pequenos instantes de contemplação e investigação. Né? Isso. Assim, é algo bem enriquecedor. Por exemplo, a Carol, ela fez um caderninho, né? A capinha fui eu que fiz, um craft, mas ela pegou folhas brancas e aí folha de ofício mesmo, borrifou com café, colocou no varal e falou assim, agora eu vou fazer os seus caderninhos aromáticos. Legal. Sim, não tinha nada para fazer, né? Se desconectou da internet, passou horas, né? Colocou lá, vi lá, tudo penduradinho, com um grampinho lá, um prendedor. E aí depois me ajuda a fazer a capinha, fiz a capinha. Tá aqui um caderninho. Sim, é isso. Você cheira e tem um cheirinho de café. Então você Oh, pode que fazer gostoso. várias coisas. Eu Muito falei, bom. Carol, onde você viu isso? Ela, mãe, eu fiquei pensando, né, nessas folhinhas, elas têm um perfume enquanto a pessoa escreve. Eu falei, pensando na Sim. escrita, né? Olha lá, já tá com a escrita no DNA, né? Exatamente. Então ela já fez vários caderninhos desse aqui, aí para os colegas, enfim. Então, assim, é o lado bom da coisa, né? Você extrair mesmo nesse momento, né? Você conseguir ir atrás, né, de coisas que vão preenchendo. Exato. Mas aí a gente sabe que por conta dessa mente barulhenta, né, que nós temos, às vezes as pessoas elas não têm esse despertar, né? Uhum. Sim. Então, é isso, né? Então, ao invés da gente vir aqui responder, né? Como sair da rotina estressante, se conectar com a própria essência, né? Eu devolvo a pergunta. Como é que vocês que estão aqui, né? A Silvia, as outras pessoas que conectaram na outra live, né? Como é que você abre mão um pouquinho do que está estressando você, porque o que te estressa é diferente do que me estressa, é diferente do que estressa a Lani. Né? Se está estressando é porque está indo contra os seus valores e aquilo que te faz bem. Né? Então, como é que você pode se conectar com a sua essência? A Lani trouxe a experiência da filha dela. Né? Eu vou lá borrifar. Podia ser que ela borrifasse e não ficasse o cheiro. Mas ela teve a curiosidade de investigar, de ver o que acontecia, né? Então, como é que você que está aqui pode se conectar com a sua essência?
Pode ser que eu faça essa pergunta e a sua resposta automática, né, no piloto automático é não sei. Então, abre mão do não sei e como é que eu posso saber? E olha ao seu redor, né? Então, o que, que tem aí ao seu entorno que te chama a atenção, que você pode se conectar, apreciar? Então, por exemplo, ó, eu posso pegar essa pedrinha aqui, né? A minha pedrinha, e sentar aqui e ficar apreciando, né? Os tons que ela tem. Ela tem aqui, embora eu já tenha essa pedra há muito tempo e ela provavelmente já foi limpa algumas vezes, né? Que a gente gosta de colocar na aguinha de sal para dar aquela descarregada. Mas ela ainda tem uns requisitos aqui, ó, de terrinha. Aí eu posso trazendo curiosidade, né? De, nossa, por onde, né? Que essa pedra já andou? Como será que ela começou a se formar? Porque ela tem um núcleo, ela tem um miolinho lá dentro, né? Quem será que pegou essa pedra? Quem será que poliu essa pedra? Quando é que ela se formou? Né? Quantos anos será que tem essa pedra? Então, qualquer coisa que tenha ao seu redor, a sua planta que você pode apreciar, o seu chá, o seu café, a sua pedrinha, a sua mão, né? Olha quantas células tem aqui para compor a sua mão, né? Você já foi um microcosmo da estrela. Então, tem estrela aqui na sua mão, tem pó de estrela na sua mão, né? Contemplar é a contemplação, essa investigação curiosa que nos permite tomar contato com a nossa essência, com aquilo que nos alegra, com aquilo que nos contenta, né? Confiar na inteligência do coração, né? O que, que faz seu coração ficar quentinho? O que, que faz seu coração cantar de alegria? É aí que está a sua essência, né? E aí eu posso te dar uma lista, né, de coisas para você fazer para se conectar com a sua essência. E daí o que acontece? A gente cai de novo no ciclo e no vício do fazer, e não do sentir, do se perceber, né? Então, acho que esse é o grande convite de Mindfulness. Como você pode se conectar com a sua presença aqui e agora, né? O que, que te faz bem? O que, que te contenta? O que, que te traz vida, alegria, respiração? Porque a gente vê claramente que não tem uma receita de bolo. O que serve para mim, talvez não sirva, né? Para outra pessoa. Sim. E aí, é claro, né, para a gente se permitir esses momentos, a gente pode utilizar um treinamento, um mindfulness como um treinamento. Então, separe 1 minuto do seu dia simplesmente para você parar e respirar. 1 minuto, né? Porque o grande empecilho das pessoas começarem também é o tempo, né? Ah, não tenho tempo. 1 minuto, né? Eu acho que é possível. Sim. E aí, gente, perguntas. Algumas pessoas passaram, outras saíram, talvez apressadas. Sim. Mas todas muito bem-vindas. Luciana, Lúcia Machado. Viva um sonho de paz. Olha, Raimundo, Pati, Laércio, Ale. Então, que delícia, muito bom. Muito bom mesmo, Adriana. Muito bem. Acho que o nosso tempo, né, deu Já, cair. uau! Aqui caiu, mas voltou, mas... Sim, nós estamos aqui há 1 hora papeando. Ficaríamos o resto da tarde, pegaríamos um Exatamente. chazinho e ficaríamos aqui filosofando sobre a vida, presença, compaixão, né? Me diz quais são os seus movimentos que você está promovendo agora, que eu sei que não para, né? Às vezes quando para, porque você está lá com seu netinho, você está ficando com ele ou vocês estão separados? Como estão? Então, eles estão no isolamento lá, eu estou no isolamento cá, então uma vez ou outra eu vou,
né, para brincar um pouquinho ao vivo e a cores, mas a gente tem brincado muito no vídeo chamada. É possível, né? Corujices de vovó nos tempos de quarentena. Então, mas assim, a gente tem se visto algumas vezes, porque estamos no isolamento, né? Então, não tem o perigo. Eu estou trabalhando 100% online, então tá tudo dentro dos conformes, né? E o que eu tenho movimentado mais agora, né? Então, eu tô com a meditação para mulheres ocupadas. Então, toda terça-feira tem live lá no meu Instagram, @escritório do futuro, de meditação para mulheres ocupadas, onde eu trago justamente esse espaço para a gente pensar como criar espaço na agenda para parar, né? Para se cuidar, para se olhar, enfim, se conhecer. E também tem o clube de meditação para mulheres ocupadas, aí é toda quarta-feira, das 19 às 20, a gente se encontra no Zoom, ao vivo, aí é um espaço mesmo interativo para conversar, vai lá, meditar. você paga uma anuidade? É assinatura, é sistema de assinatura, não tem fidelidade, então entra quando quiser, vai embora quando quiser, volta quando tem saudade, né? Estamos lá. Tem sido bem gostoso, uma troca de experiência bem gostosa. Não é gravado, porque a intenção não é gerar conteúdo, a intenção é esse espaço seguro e confiável para a gente conversar, falar dos nossos desafios, né? E praticar, né? Praticar mindfulness, treino da mente compassiva. Toda quarta-feira, das 19 às 20. Das 19 às 20, no Zoom. Né? Chama Clube de Meditação para Mulheres Ocupadas. Tem informação lá no meu site, escritóriodofuturo.com. E daí, na área do empreendedorismo, estou com a comunidade, né, de ativistas do bem viver, que a gente está nesse movimento de colocar a nossa mensagem no mundo em prol desse bem viver, né? Mas também se cuidando nesse processo, por isso, né, esse nome, bem viver. Eu crio uma boa vida para mim e promovo uma vida boa para as pessoas. E semana que vem começa a mentoria de Marketing Mindful, né, onde a gente faz um percurso de 6 encontros para estruturar um planejamento de marketing, linha editorial, configurar a presença digital, mas dentro dessa linguagem, né, mindful, compassiva, onde a gente não é apegada a resultados numéricos, mas um resultado para o bem comum, né? Crescimento de negócio, mas transformação social. Você disse social. Muito que, assim, o seu trabalho é essencial, né, para os dias de hoje, porque eu vejo ainda uma galera muito, muito grande, né, que chegaram de paraquedas, né, no mundo digital, que atuavam, né, no presencial e que estão ainda nesse processo de adaptação, como se colocar no mundo, né? Eu achei, inclusive eu participei várias vezes, achei muito bacana a proposta que a Juliana Garcia trouxe, que é meio que você fazer meio que um coworking online, tipo, despretensioso, vai quem quer, e ali você fica uma horinha trabalhando junto, desenvolvendo junto. Achei que isso talvez seja também uma tendência, né? Sim. E trocar essas ideias, né? Quando você... Então, o seu trabalho traz para essas pessoas, né, aquilo que realmente elas precisam para abrir a mente e ir colocando no mundo de uma forma mais light, né? Tem essa ética. Essa coisa pesada do marketing que você fica, Sim. sabe? Sim. E a gente tem feito isso lá como uma comunidade mesmo, né? Então, porque quando a pessoa vem para fazer a mentoria, ela entra para a comunidade. Na comunidade a gente tem o grupo onde vai trocando, tô fazendo tal coisa, tô fazendo tal coisa, um impulsionando o outro, e a gente se encontra uma vez por mês, né? Com temas que são relevantes para esse crescimento. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que estar junto das pessoas que pensam como a gente, que estão nessa sinergia, né, de promover o bem, né? Então, sim, eu olho para o meu negócio, eu quero que ele cresça,
eu preciso da sustentabilidade para minha vida, né? Para pagar minhas contas no final do mês, mas não é isso que me movimenta, isso é uma consequência, né? O que me movimenta é o meu propósito e o que eu quero oferecer para o mundo. Então, a gente está muito nesse pensamento sintonizado, né? É um propósito que é comum, cada um agindo de uma forma, mas um propósito comum. Então, é muito gostoso mesmo a gente estar numa rede, né, de pessoas que são, exatamente, se apoiam nesse caminho mais ético, compassivo, consciente, né? Sem oba-oba, sem ansiedade, sem essa afobação, né, dos resultados a qualquer custo. Não, resultado é outra coisa. A gente encontra lá no Escritório do Futuro. escritoriodofuturo.com ou @escritório do futuro é o Instagram. Olha quem tá aqui, Fernando, bom te ver. É a Vanessa Costa Mainardi também, uma grande amiga, né? Legal. Legal, faz um trabalho também incrível com mulheres. Legal, muito bom. Muito bom. E outra coisa que eu percebo, assim, essa rede do bem só cresce, não é? Sim. Você vai se ligando com várias pessoas, e aí você vai vendo as pessoas assim, crescer. Sim. É muito bom. Mesmo. É um trabalho de formiguinha, mas muito, muito valoroso. Né? Muito valoroso. Adriana, assim, eu sou sua fã. Também sou sua fã. Faz o seu trabalho. Momento rasgação de seda. Não, mas é de verdade, né? Não, te admiro pra caramba, né? Já te levei lá para falar para a comunidade, tá aqui o convite feito para você falar novamente, então nos admiramos mutuamente. Super aceita, assim. Isso são trocas que a gente leva assim para a vida inteira e, nossa, sem palavras, né? Sem palavras. Sim. No fundo, é isso que a gente está buscando, né? E que a gente possa sair da distração. Outro dia, alguém comentou assim sobre o Instagram, né? Postagens de Instagram. Você postar demais ou postar de menos. A primeira coisa que veio na minha cabeça, né? O Instagram é uma grande galeria, né? Uma vitrine. E tem lá o conceito, mais essa coisa visual, né? Menos texto. Mas eu pensei assim, eu posto, não é uma dor para mim estar no Instagram. Eu posto para mim. Às vezes eu faço, é como se fosse o meu diário de bordo no Instagram. Obviamente a gente separa, né? O profissional do pessoal e aí vai dando esses direcionamentos. Mas é uma alegria tão grande você poder. É como se fosse um grande diário aberto, né? Obviamente, com coisas, né? Conteúdos que você entende, né? Que são valor, e que as pessoas vão lá e de repente você toca, né? Em pontos que você consegue levar um ponto de luz para alguém, né? Exato. Então, assim, é muito bom quando você faz as coisas assim, de forma bem espontânea. Intenção genuína, né? Então, não importa se a pessoa vai contratar o seu serviço ou não, ela vai ser beneficiada com aquilo que você está fazendo, né? Honrando o seu tempo enquanto você faz e honrando o tempo dela enquanto para ler, né? Então, é uma presença muito ética e compassiva, né? Essa oferta genuína do que você tem de melhor. E é fazer o seu propósito ser vivo, é isso, né? Não é só aquela coisa bonita que você põe lá no site ou na sua bio do Insta, não. Como é que ele é vivo na minha atitude todos os dias, né? Quando você tem essa intenção, as coisas fluem, porque você confia e você não espera uma coisa em troca. Automaticamente é livre. Sim. Maravilhoso. Sim. É um flow, exatamente. E aí, você falando disso, eu me lembrei que amanhã eu vou fazer uma mentoria, que eu estou chamando de mentoria colaborativa. Então, ela é aberta, gratuita, onde eu vou dizer como é que a gente começa a construir a nossa presença digital, né? E tá lá no Linktree do meu Insta, tá escrito lá, mentoria colaborativa, entra lá, se inscreve amanhã das 10 ao meio-dia.
eu vou falar como é que a gente começa, porque aí fica muito uma preocupação, eu vejo também, do que posto, né? Eu quero um calendário de 30 dias. Não adianta isso se você não arrumou, né, o que você quer falar, né? Você não sabe qual é a sua missão, seu propósito, sua meta, seu objetivo, para quem você fala, né? Então tem muita coisa para arrumar antes de perguntar o que eu posto todos os dias. E essa mentoria de amanhã vai ser justamente para organizar, né? Que eu estou chamando de organiza a sua casa, antes de chamar os convidados. Inclusive, assim, as pessoas têm me perguntado muito, né? Como que nasceu o Florescer, né? Como que eu consegui dar vida pro projeto, que já vai fazer o quê? 3 anos agora em novembro. E aí, eu conversando entre si, entre algumas pessoas, eu falei que muitas vezes não adianta você ter um projeto bem estruturado se você não sabe se comunicar, se você não sabe entregar, né, apresentar. Então, uma pessoa como a Adriana, né, dando assim esse pontapé inicial, é um excelente convite para quem quer, né, se colocar a serviço, né? Sim. E assim, né, antes da gente encerrar, que a gente já, não falei, a gente vai aqui a tarde inteira conversando. Vai passando. Um grande empecilho, bloqueio, né, de profissionais da área da saúde, né, psicólogos, terapeutas, estarem nas redes sociais, é porque o que estão dizendo para fazer, né, vai de contra, né, atropela nossos valores e o que a gente realmente gostaria, né, de dizer e de fazer. Então, por isso o marketing mindful, tenho visto que é uma boa solução até pelas pessoas que têm feito a mentoria, de se encorajar, se motivar, se inspirar, né, para assumir esse papel. Né? Ela até tem um projeto bacana e por conta de ir nessa onda, né, agressiva do marketing aí, que é super agressivo muitas vezes, a pessoa acaba se desestimulando. Verdade, deixa na gaveta, né? Engavetando novamente, porque vai, sabe, só se desestimulando a cada lançamento, enfim, né? Cada vez que tenta. Exato. E é isso. É possível fazer diferente, né? Estamos juntos aí para construir um mundo mais saudável. Foi maravilhoso. Muito bom. Tá lá, salva a primeira parte, eu vou procurar juntar, tá bom? Tá ótimo. Quero agradecer também o seu convite, é sempre muito bom estar com você, essas nossas sincronicidades de ideias, né? E fica o convite para todos vocês aqui, né, que assistiram, né, a se conectar, investigar, né, ser o detetive, o investigador de como você pode se conectar com a sua essência e sair um pouquinho do estresse. Muito bom mesmo. Gratidão e até. Gratidão. Até. Um beijo. Tchau, tchau.